Fala galera, hoje nós vamos estudar então a semana 1 do PET 6. Esta aula é destinada para todos os estudantes do estado de Minas Gerais e, é claro, para os meus alunos. Nossa, como que passa, né? Nós já estamos no PET 6, né? Iniciando mais uma nova etapa, né? Dentro desse novo cenário que nós vivemos, aí, que é esse cenário aí da pandemia, né? Da Covid-19. Então, nós temos que continuar nesse trabalho remoto, não é isso? Nessa aula à distância. Então, nesse tema da semana 1 do PET 6, nós vamos estudar então sobre a queda do Império Romano do Ocidente e o nascimento da Idade Média. E aí, o texto começa: por que o Império Romano deixou de existir? O Império Romano do Ocidente, ele entrou em queda, ou seja, ele deixou de existir por vários fatores. A queda da expansão, né? A partir do momento que os romanos deixaram de expandir seus territórios, isso enfraqueceu os romanos do ponto de vista econômico, porque eles deixaram de capturar, de conquistar novos escravos, porque a base da economia romana era o escravismo. E um outro fator, e talvez o mais forte fator, foi a invasão dos germânicos, né? Quem eram esses germânicos? Eram povos que viviam além das fronteiras, ou fora das fronteiras do Império Romano do Ocidente. Então, esses povos germânicos, eles viviam em confederações. Então, eram vários povos que se reuniam sobre uma única federação, tá? Então, haviam, dentre esses povos germânicos, nós podemos destacar os suevos, os vândalos, os alanos, os visigodos, os anglos, os saxões. Então, esses povos viviam além do território, além das fronteiras do Império Romano do Ocidente. Eles chegaram, inicialmente, de forma pacífica, né? E, com o passar dos anos, né, e ao longo dos séculos, eles começaram, então, as invasões, né? Nós podemos destacar também os francos. Essas invasões, elas começaram aos poucos, até a grande invasão que derrubou o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto. E aí, então, chegou ao fim o Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Lembrando que anteriormente o Império Romano tinha sido dividido pelo imperador Teodósio. Quando o Império foi dividido em Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente depois foi denominado de Império Bizantino, né? Por causa que Constantinopla passou a se chamar novamente Bizâncio. Então, em 476, como nós vimos aqui, o Império Romano do Ocidente desabou com a invasão dos germânicos, que eram chamados pelos romanos de bárbaros. E aí que começou a nova etapa da nossa história, conhecida como Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, né, é um conceito que não é muito correto, mas que nós vamos utilizar e que é utilizado nos livros de história, porque médio, Idade Média vem de médio, que é como se aqueles povos, aquela população, o povo daquela época viviam na média, não teve grandes destaques na cultura, no saber, etc. Na realidade, a Idade Média foi um período muito, muito rico do ponto de vista do saber, da cultura. Inclusive, foi na Idade Média que surgiu as universidades. E com essas invasões germânicas, formaram vários reinos. O reino dos anglos, dos saxões, dos suevos, dos visigodos, dos ostrogodos. E o mais importante desses reinos germânicos foi o reino dos francos. Ok? Então, vamos lá, então. A partir desse texto que vocês vão ler dois textos. O primeiro texto, então, a partir dessa leitura, vocês vão fazer uma leitura da charge. Cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros. Né? O que é uma charge? Charge
é um desenho satírico, engraçado, irônico, do ponto de vista político. Então ele tem uma mensagem política buscando questões na história. E geralmente são desenhos que não pegam exatamente como foi aquele período da história. Então, por exemplo, uma placa de trânsito falando, ó, cuidado, a queda do Império Romano está logo a 5 quilômetros. Isso é uma ironia, né? E quem que está indo nessa direção? Um camponês, um homem do campo, né? Então, esta charge quer nos dizer alguma coisa. Então, observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. É claro que vocês não vão explicar a queda do Império Romano a partir da charge, mas a charge ela quer trazer para vocês uma ironia, algo engraçado, tá? Então, vocês estão vendo aqui que uma casa está caindo, né? Né? Como se essa casa estivesse numa ribanceira, estivesse desabando, representando essa queda do Império Romano do Ocidente. Vocês vão fazer um pequeno texto, mais ou menos, de 6 a 7 linhas, falando sobre quem? Vocês vão falar principalmente sobre a invasão dos germânicos no Império Romano do Ocidente, que foi um dos fatores principais aí dessa queda do Império Romano. Depois vocês vão na atividade 2. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. A invasão dos bárbaros. Aí também tem uma charge política. Que bárbaro, seu modelito. Aqui, essa frase tem um outro sentido. Que bárbaro, seu modelito. Né? Bárbaro esse bárbaro aqui quer dizer que legal, seu modelito. Né? Quem está falando aqui é um romano, está falando para um bárbaro, entre aspas, um bárbaro, ou seja, para um germânico. Geralmente quem é representado com chifres eram os vikings, né? Então, nos desenhos, nos filmes, os vikings são representados com chifres. Nos filmes atuais, inclusive, tem uma série na Netflix que chama Vikings. Os vikings não são mais representados, não foi mostrados como com chifres, né? Com esses capacetes com chifres. Mas aqui a frase, que bárbaro o seu modelito, que legal o seu modelito, que bárbaro, que fantástico, mais ou menos isso. Aí responde seu caderno, quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano do Ocidente? Muito fácil essa. Letra B, tá vendo que vocês vão ter que fazer no caderno, viu, gente? Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Uma das contribuições dos povos bárbaros para a Europa Ocidental, para a formação da Europa Ocidental, foi a língua. Então, dos povos germânicos surgiram 5 idiomas de origem latina, que a mistura da cultura bárbara dos germânicos com a cultura dos romanos levou ao surgimento do português, do espanhol, do francês, do romeno, do italiano. Então, essa foi uma das contribuições dos povos germânicos. Pesquise o significado atual do termo bárbaro. Então, o que significa bárbaro hoje? Letra D. Os romanos foram preconceituosos ao chamar os povos germânicos de bárbaros. Eles receberam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro? Qual a sua posição diante desses conflitos? Então, vocês vão responder trazendo para a nossa atualidade. E a atividade 3, né, que vocês vão responder sobre a Idade das Trevas. O que é a Idade das Trevas? É um período que foi denominado por pensadores como um período sombrio, sem muito destaque, um período em que os povos da Idade Média viviam na ignorância. Quem chamou o período da Idade Média como Idade das Trevas foram humanistas do século XVI. Então, a partir daí, é possível questionar essa expressão? Sim. Né? Essa conotação depreciativa, Idade das Trevas, ela é injusta? É. Quais
fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? Quais as grandes realizações e transformações desse período? Então, quando começa a Idade Média e quando termina? Né? Vocês sabem que começou com o fim do Império Romano do Ocidente e terminou com o fim, com a queda de Constantinopla pelos turcos. Mas só vocês têm que colocar a data. Ano de início, ano que termina. Atividade 4, vocês vão ler esse texto aqui sobre o cotidiano, no período da Idade Média, os costumes medievais, e vão responder as letras A e B. Letra A, cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média, que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Nos dias de hoje, ainda temos costumes medievais? Cite exemplos. Sim, tem costumes medievais, sim. Então, vocês vão pesquisar isso no Google aí que vocês vão achar, tá bom? Até mais, então. Um grande abraço para todos os sextos anos e bom trabalho.